Bom, a maioria aqui são nossos conhecidos e amigos. Uma boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Eu sou a Vera. Yuri. E como vocês puderam viajar um pouquinho aqui conosco, a gente está mostrando um pouquinho das histórias e experiências de mar, de náutica, né? De expedições. Para quem não sabe, para quem quer saber, a gente morou 12 anos a bordo de um veleiro, tivemos escola de mergulho e continuamos com os projetos náuticos. O que vocês viram antes foi um projeto sobre o Rio Amazonas, que a gente vai fazer ainda, né? E agora, essas últimas cenas são 3 minutos, 2 anos de viagem ao redor da África, no barco fenício, do ano 600 a.C., que nós construímos na Síria. Aqui tem umas imagens do projeto, né? Então, só para contar para vocês, esse é o Philip, nosso colega capitão inglês. Ele idealizou o projeto, a gente tinha mesmo plano de fazer juntos, né, fazer esse projeto dos fenícios, fizemos junto com ele. Então, de 2008 a 2010, o barco foi feita essa expedição toda, e que a gente baseou o Fenícia, né, esse barco que tem um desenho de 3 mil anos, num naufrágio. Esse naufrágio aqui se encontra no Museu de Marseille, na França. Então, desse naufrágio surgiu aquela réplica de barco. A gente aprendeu como é que eles faziam a construção naval, que foi o primeiro barco do mundo a ter capacidade de atravessar o oceano. E, a partir disso, a gente fez, em 2008, a réplica na Síria e demos a volta, toda essa volta na África está marcada, por 2 anos velejando, para provar que os fenícios tinham capacidade de fazer uma viagem dessa há 3 mil anos, ou seja, 2 mil anos antes dos portugueses viajarem, nós, com essa réplica de barco, provamos que eles tinham tecnologia para fazer travessias oceânicas. Então, aqui você tem várias cenas da viagem, ali, barco indo para a água, no meio do Índico, a vela rasgada, a gente costurando. Então, vocês imaginam, a gente que está aqui nessa feira, com embarcações maravilhosas, feitas com tanta tecnologia, cada vez os materiais mudando, alternando, e a origem deles vieram através de réplicas, de cascos, de embarcações históricas. Será que a tecnologia hoje uma embarcação dessa consegue atravessar um oceano como as embarcações antigas atravessavam? Esse aqui é o Fenícia, a gente vai fazer um pouco de projetos hoje. Esse é o Fenícia, quando nós chegamos, meio do caminho, na África do Sul. Ali tem a Table Mountain, né, que é uma montanha famosa de Cape Town. Então, quando nós chegamos na África do Sul, isso já foi em 2009, depois de quase um ano, 2010, quase um ano velejando, nós pudemos chegar, então, e fazer uma metade do caminho a parada lá. Você vê que o Fenícia, por exemplo, é um barco de 60 pés, né, 20 metros, 50 toneladas, e é um veleiro, como eu falei, o desenho dele veio de naufrágios do ano 600 a.C., né, que a gente conseguiu no Museu de Marseille, e a gente não sabia navegar com ele, ninguém sabia navegar com ele. Tudo que a gente sabia ou vinha de vasos antigos, desenhos, né, antigos, porque os fenícios foram apagados da história. Então, a gente teve que recriar um monte de coisa, né, a partir desses naufrágios, de desenhos de vasos de museu, relevos de museu, para poder refazer o barco, que tinha lemes laterais, né, os lemes são um de cada lado e tal. Então, a gente recriou uma expedição de arqueologia para provar que era possível esse povo ter feito essa viagem antes dos portugueses. Porque, na verdade, isso veio de uma lenda. Tá? O Heródoto, o pai da história, ele escreveu em 420 a.C. que os fenícios deram a volta na África. Ele fala isso, né, nesse livro dele, né, do Heródoto, mas ninguém acreditava. Então, a gente refez o projeto para provar que esse historiador tinha capacidade de fazer isso, e provamos. Então, imaginar que essa embarcação, que a gente foi tirada, o desenho, através de pinturas não rupestres, mas de vasos, de naufrágios em museus, a gente criou uma embarcação que a gente tinha que descobrir como é que funcionavam os lemes, como é que funcionava a vela, como é que era cada passo. Então, foram 2 anos testando e descobrindo. E, inclusive, até eu gosto que o Yuri conte essa história, ele foi no museu, no British Museum, depois de uma das pernas, que é uma das etapas da travessia, da viagem do Fenícia, conversar com os grandes arqueólogos, aqueles tradicionais de usar, tipo Indiana Jones, de gravatinha borboleta. Bem isso, né? Conta aí para nós. É bacana, você vai no Museu Britânico para visitar, quem teve a chance de conhecer um museu desse, é um museu que tem mais história, né, e arqueologia, né, da humanidade, talvez, tudo lá registrado, e você vai, e como a gente está fazendo esse tipo de projeto, a gente tem acesso aos bastidores, a gente tem acesso a quem vai como turista não tem acesso para ver. Então, é muito legal. E nós chegamos nesse museu, o Jonathan Tubbs
professor encarregado da história do Oriente Médio, né? E junto com o Jonathan Tubbs, discutindo com eles, né? Eu fui o primeiro a voltar no meio da viagem, a gente deixou o barco no Iêmen, né, parado, que a gente não conseguia vencer as monções para sair do Mar Vermelho. A gente teve que continuar meses depois. Então, voltei para o museu e contei para o Jonathan como é que foi a viagem até então. Então, eu estou com o maior arqueólogo da história, né, sobre a história antiga, e contando a história, e ele aprendendo comigo, porque eu fiz na prática, ele nunca fez. Então, é bacana. O que a gente fez, na verdade, com esse barco foi uma volta no tempo. Nós não tínhamos nem banheiro a bordo. Quer dizer, navegação até que você tem que ter motor. Ele saiu da Síria sem motor, teve que pôr motor no Sudão, porque quando chegou no Egito, a marinha do Egito cobrou $30 mil para rebocar para dentro da base. E $30 mil dá para pagar para o reboque, né? Então a gente teve que pôr o motor no Sudão, que você não faz nunca, né? É terrível. Em todo caso. Então, por 2 anos, foi nosso lar e provando esse grande projeto arqueológico. E aqui é na volta, na Síria, a gente passou antes por todo o Líbano, né? Onde vem os fenícios, os antigos fenícios. E aqui é na Síria, você vê ali o ditador Bashar al-Assad, foi antes da Primavera Árabe, então ainda era um cara querido e tal. E aqui toda a religião foi o evento mais televisionado do Oriente Médio até então, até explodir a guerra depois da Primavera Árabe. Mas foi o evento de mais alcance que teve no Oriente Médio, foi essa nossa expedição fenícia. Então, a gente vê, voltando aqui para o São Paulo Boat Show, a gente vê essas embarcações com todo conforto, aquelas cadeiras, bem tranquilos para navegar. Imagina a gente navegar quase 2 anos, ou o Yuri ficou 2 anos, eu menos, numa embarcação onde nós tínhamos que ficar 2 horas no leme, sentado no costado, numa madeira dura, com a cana de leme. Eu adoro contar essa história. Na noite, quando nós estávamos ali navegando na Cape Town, para cruzar o Cabo da Boa Esperança, para mim é o Cabo das Tormentas, a gente estava era meu turno da noite, eu e o Aziz, um indonésio jornalista, que sempre ficava 2. E tinha um indonésio que estava dormindo lá, que era a mãe, que ficava vigiando para ver se não tinha embarcações. E o vento, imagina, uma embarcação dessas, pesada, navega em torno de 5, 6 nós, quando faz muito. E a nossa, naquela noite, estava fazendo 10 nós. Imagina um barco que veleja aqui, né? Um veleiro de 3 mil anos navegar a 10,7 nós. Quer dizer, há 3 mil anos atrás. Então, você acha que você está andando rápido do teu barco? 10,7. Claro, vamos contar assim, ó, quem navega, que a gente sabe que tem gente que navega, então são 3 nós de corrente que ajudam, então mais 7 nós da embarcação. E um ventão, e nós usávamos aquela vela quadrada, a square sail, né? A vela quadrada. E estava o Aziz e eu, e aquela vela cheia, ventando, vento, vento, vento. E a gente se olhava, a gente não conseguia nem falar um com o outro por causa do barulho do vento. Quem veleja sabe que é difícil. Ele num leme e eu no outro, porque o Fenícia tem 2 lemes e um terceiro, depois que a gente pôs o motor. Então, às vezes, tinha que segurar o leme, eu segurava, às vezes ele, e a gente olhava para a vela e olhava um para o outro, essa vela vai rasgar, essa vela vai rasgar, e a gente não conseguia falar um para o outro. Daqui a pouco, a vela partiu no meio. Rasgou no meio, ó, desse tamanho. Meio. Essa vela pesa 1 tonelada. Então, para subir, é tudo mecânico, levava 8 homens, 8 pessoas para poder levantar essa vela e chegar no ponto dela. 1 tonelada de vela. Então, Daí é bacana ver, se falar em união. Nós, nessa noite, a gente estava, acho que 15 ou 16 tripulantes. Nós 2, os únicos brasileiros, aí tinha gente da África do Sul, da Síria, da Inglaterra, Indonésia, vários países. E daí, quando o Philip ouviu, porque é o capitão do barco, acho que aí os capitães de barco sabem, que a gente conhece qualquer sonzinho, o barulho do stay que muda, o barulho, a gente sabe que algo está acontecendo. O Philip saiu da galley e viu a vela partindo. Ele já gritou, "Oh, hands on deck", todas as mãos no deck. Daí veio toda a tripulação trabalhar juntos, baixar, pôr a vela de tempestade. Então, é bonito ver essa união que existe, mesmo de diferentes nacionalidades. A gente vai passar para vocês alguns projetos que a gente está fazendo e fez, então vou pedir para passar o vídeo 2 agora. A gente vai passar um vídeo e falar um pouco sobre o projeto. Essa é uma travessia com o mesmo barco que a gente fez 19 a 20, antes da pandemia, atravessando o Atlântico. Isso é na Tunísia.
Naturalmente, o Venícia, quando estava em Porto, a gente sempre recebia as crianças, escolas, para ver o que era a história, né, o que foi a história. É uma chance única, né, de 3 mil anos de período desse para todo dia. Esse é o Felipe, um pouco mais velho, depois de 10 anos, né? E o barco era isso, né? Totalmente natural, não tem nada que seja eletrônico, elétrico a bordo, inclusive nem luz embaixo a gente tem, tudo lanterna de cabeça para poder sobreviver. Esse barco, na verdade, esse modelo de barco é o primeiro modelo da história que permitia risar velas. Foi uma invenção fenícia. Eles inventaram como você risa, reduz a vela. Até então não tinha tecnologia. As coisas que você vê no veleiro hoje, que são modernas, é bacana, para eles era tudo novidade. A tripulação nossa internacional. Aí você tem ministro da turismo, ministros, o pessoal da Clube de Dom, que é um clube de história da Tunísia, sobre os cartagineses, né? Também, então, para eles é um grande evento cultural. Como é que liga a vela, né? É a mesma coisa. Ready to go. One last formality to start the expedition. There's just passport control to do, and yeah, then we're off. Tinha americanos, ingleses, tinha indonésios, brasileiros, um monte de lugares, internacional. Thank you so much. Fizeram o Felipe se vestir de cartaginês, que ele odiou, né? Naturalmente. Isso foi em setembro de 2019, saindo da Tunísia, indo então, a ideia é chegar até os Estados Unidos, ver se a gente conseguia fazer essa viagem. A gente fez a bordo esse vídeo, editei só para a gente colocar já no começo, foi divulgado e tal. A expedição chamava Vinícius antes de Colombo, né? Provar que antes de Colombo alguém esteve na América velejando. Então isso a gente conseguiu provar, não que eles estiveram lá, mas que era possível com a tecnologia da época até atravessado o Atlântico. Aqui já é depois de 5 meses de viagem. Hi, my name is Yuri Sanada. I'm a club member. Aqui em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, depois que a gente fez a travessia, chegando lá com todas as honras, com o governo americano. Esse Yacht Club nos recebeu lá, a gente ficou semanas lá depois. E esse barco, depois de 5 meses, estão navegando todo o Mediterrâneo, todo o Atlântico, chegando na América. Então a gente provou que era possível os antigos navegadores, há 3 mil anos, terem cruzado um oceano, terem chegado até a América e voltado. If you want to learn about Phoenician civilization and learn about this project, come and visit us at the Sheikh Alag Foundation from February 10th until February the 17th. Aqui a gente ficou em exposição depois em Miami, a gente primeiro no Fort Lauderdale, depois em Miami. Então 5 meses de viagem. Os slides, por favor. Bom, então aqui, a mesma, vocês viram umas fotos dos vídeos, né? Então essa aqui foi a viagem, né? Basicamente, rapidamente contando, a gente, quando saiu da Tunísia, a gente teve um problema no mastro principal, né? Quer dizer, o único mastro que a gente tinha, um mastro alto, e a gente teve que parar na Argélia para poder fazer o concerto, que é um país fechado, você não tem visto para entrar na Argélia. A gente tinha americanos a bordo, que é pior ainda. Então a gente negociou com a guarda costeira deles, foram muito simpáticos até. E esse aqui é um porto militar, país árabe, todos os portos e montanhas são militares, né? Você tem controle de tudo. E graças à expedição, né, você tem uma certa fama lá fora, eles nos deixaram ficar 3 dias no porto militar para reparar o mastro. E o bacana é que a gente fez amizade com o chefe do porto de segurança e ele nos levou no carro dele para fazer passeio pela cidade. Então, sem visto, a gente conseguiu conhecer Algiers, que é uma cidade muito legal. E depois fizemos as paradas como da Argélia, fomos para Gibraltar, né, posição inglesa, atravessamos até chegar em Tenerife. Tenerife a gente parou para poder arrumar o barco, seria a última porto, né, Tenerife, já perto da África, né, atravessar o oceano. Depois que a gente sai com o Tenerife com uma vela quadrada dessas, não tem volta. Você tem que continuar a viagem. Ou você afunda, não tem onde parar. Então, a gente preparou muito o barco, reforçou o que podia reforçar, ainda mais o costado, né, para poder, desse lado, que é onde pegava o vento, para poder fazer a travessia do oceano. E aqui tem umas curiosidades, né? Aquele é o nosso banheiro. Então, você fala de banheiro de barco, que é pequeno. Esse é o nosso banheiro do barco. Ele literalmente era um buraco no meio do oceano. Você tinha uma plataforma para fora do costado, com essa moldura, e você tomava banho, fazia necessidades, fazia tudo ali dentro. Só tinha isso para usar, que é como se fazia antigamente. Mas ele era concorrido. Quando estavam as baleias perto, os golfinhos, todo mundo queria sentar no banheiro e ficar vendo.
Isso aqui é bacana. Isso aqui é coletando uma amostra de água, porque nós fizemos um acordo com a ONU Meio Ambiente, né, a campanha Mares Limpos, né, Clean Seas, e nós pegamos amostras de água desde a Tunísia até a Flórida, né, todos esses 5 meses, para comprovar a presença de microplástico na água. Então, é um projeto cultural. Isso está no site da ONU, foi bem badalado, saiu bastante na mídia por isso. Então, a gente fez uma medição microplástico desde a Tunísia, meio do Mediterrâneo, até chegar na Flórida. Uma coisa interessante, bom, isso aqui no meio do oceano, né, todo mundo com colete lá, no meio do Atlântico, reparando a vela. Então, você tinha que parar e fazer a manutenção, descia o mastro, você vê que o barco ficava nesse João Bobo, né, a vela pesa 1 tonelada, então ajudava a comprometer um pouco a estabilidade, jogando e costurando a vela, todo mundo agarrado para costurar. Uma história interessante é o seguinte, a parte mais legal da viagem, mais difícil, né, foi quando a gente achou a bordo um rato, tinha um ratinho a bordo, que é uma coisa engraçada, você põe um ratinho, não faz nada, pô, um ratinho. É engraçado como é que você não prevê as coisas. A gente tinha tudo a bordo para fazer a viagem, para poder dar certo, toda a parte do perigo, né, a parte do mar, a gente sabia como navegar, tal. Já navegou com esse barco em volta da África. E entrou esse ratinho em Tenerife, que tinha uma abertura no costado, o ratinho entrou em Tenerife. Quando esse ratinho chegou a bordo, alguém viu o rato de madrugada. A gente tinha um biólogo a bordo, chamado Max. O Max viu o rato e ficou nervoso. Cara, você é biólogo, tem medo de rato, um ratinho desse tamanho. Aí o ratinho começou a comer nossa comida, atacava os contêineres de plástico, começou a comer os contêineres, contaminar. Aí a gente viu o risco de um rato poder contaminar a nossa comida, a nossa água, e você no meio do oceano não tem onde parar, como é que você vai fazer? E aí o rato começou, a gente dormia no chão, né, tinha redes ou chão, e o pessoal começou a ter sonho com o rato de madrugada, que o rato passava por cima deles, foi uma coisa assim meio, ficar com medo do ratinho. Em todo caso, aí para a gente poder, né, continuar a viagem e não tinha outra alternativa e mantendo seus víveres, nós fizemos um concurso. Eu fiz uma armadilha, os indonésios e também os ingleses fizeram uma armadilha para pegar o rato. E a minha armadilha pegou o rato. E eu até coloquei, não dá para ler, mas a Minnie Mouse Night Club. Então a gente fez uma armadilha tal bacana. Falei, pô, eu sou brasileiro, eu sou do Amazonas, né, então eu sei fazer armadilha para pegar animal. Aí peguei o ratinho. Então a gente conseguiu se livrar dessa grande... Mas parece uma coisa pequena, mas de fato ele podia afetar a viagem. Tinha mais 30 dias de viagem pela frente, atravessando o oceano, você ficar sem água e sem comida. Então, vê, tudo é planejamento, né? Até pensar num roedor a bordo. Então, a gente tem que pensar em se proteger até disso numa travessia. Aqui é o barco no meio do oceano, naturalmente, você pensa, né? O tamanho do oceano, o barquinho parece uma noz. E quando tinha calmaria, a gente parava, como não tem vento lá em cima, e dava um mergulho, né? Naturalmente... Quando vinha o primeiro tubarão, aí você voltava para o barco, mas até então você dava um mergulho, passeava. Essa é a tripulação, tem gente do Líbano, gente da Noruega, tem gente da Inglaterra, da Indonésia, Holanda. Então, gente de tudo que é lugar, é bem internacional. E esse aqui foi no dia de Natal, 2019, no meio do oceano. E depois de 39 dias de Tenerife, 39 dias, nós chegamos em República Dominicana. A gente passou por outras ilhas, não paramos. A gente escolheu parar aqui, em Santo Domingo, né? E aqui a gente tem uma recepção muito bacana no Clube da Marinha de Oficiais, com banda, com fanfarra, etc. E o barco ficou parado lá quase um mês, a gente poder ficar usando a facilidade da Marinha de Santo Domingo. Mas o bacana é que aqui a gente provou que um barco fenício de 3.000 anos tinha capacidade de atravessar um oceano. Então agora a gente tem um monte de livros de história que estão sendo revistos e sendo... mudados, né? Muita teoria aparecendo a partir da nossa viagem, porque ninguém imaginava que um barco desses atravessava. Tem as lendas dos fenícios nos Estados Unidos, fenícios no Brasil, vikings navegando e tal. E a gente provou que um barco fenício de 3.000 anos podia, de fato, com muito conforto, atravessar um oceano. E nós não éramos fenícios, a gente não sabia o que estava fazendo. Né? Muito conforto, vamos... Bom. Vamos rever isso. E depois de um mês lá em República Dominicana, nós atravessamos a última travessia, passando por Cuba toda, e nós chegamos então na Flórida, em que nós ficamos nesse yacht club, né, Royal British Yacht Club, em Fort Lauderdale. Foi uma recepção muito bacana. E o bacana, eu estava super feliz que eu perdi um monte de peso na viagem. Eu perdi uns 15 quilos nessa viagem, a travessia oceânica. E nós chegamos no yacht club, o Comodoro adorou a gente, fica aqui na vontade, tal. Ficamos acho que uns 10 dias lá, ele falou, olha, nós temos aqui um restaurante 5 estrelas, uma lanchonete, hambúrguer, nós temos 4 restaurantes no yacht club. Para vocês é à vontade, como que vocês quiserem, bem o que vocês quiserem. Eu comi lagosta 3 vezes, né? Para não abusar muito. Eu sei que os 15 quilos que eu perdi na viagem, que eu gostei, em uma semana. Não, mas é muito emocionante. Americano, eles gostam de pompas, né? Então, imagina esse barco, essa réplica de madeira chegando, e sabe, os bombeiros jogando aquelas águas, assim, nos escoltando. Foi lindo, foi emocionante. Então, chegar em águas americanas, recepcionados por toda a marinha e todas as pompas náuticas americanas.
O bacana é que esse barco agora, ele ficou nos Estados Unidos, né? Em seguida teve a pandemia, a gente chegou lá em 4 de fevereiro de 2020, em seguida teve a pandemia, o barco ficou lá. E aí, esse barco agora, a gente fez uma aliança com um grupo americano chamado Heartland Research Group, e eles estão fazendo um museu para a gente, um museu em conjunto no Rio Mississippi, em Montrose. Então, esse barco agora vai ficar um barco com museu especial, dedicado, vai ser um museu multimilionário, está sendo construído, já tem compraram agora o terreno, faz um mês, um terreno que custou, sei lá, $1 milhão, na margem do Mississippi. Então, vai ser um museu grande sobre essa travessia, as possíveis travessias oceânicas e lendas da América, porque lá eles também acreditam em América pré-colombiana, América pré-histórica, então vai ser um museu sobre isso, e o Fenícia vai ser o ponto central desse museu, né? Bom, passando à frente, por favor, o terceiro vídeo. Terceiro agora. Esse é outro projeto que a gente vai falar para vocês. Esse é atual. Em 1851, o capitão americano Nathaniel Gordon, do Maine, roubou o Brig Camargo em São Francisco, Califórnia. Ele navegou para Moçambique para iniciar seu negócio ilegal de tráfico humano. Segundo relatos da época, após entregar 500 africanos escravizados para o Bracuí, ele ateou fogo e afundou o Camargo para esconder seu crime contra a humanidade. Ele escapou para Nova York e continuou sua vida de crime. Oficialmente, o naufrágio nunca foi encontrado. A área onde o Brig Camargo afundou fica entre o Porto Marina Bracuí e o Porto do Frade, a cerca de 3 horas do Rio de Janeiro. Estamos investigando uma área de aproximadamente 4 km², onde a tradição oral local e os relatos oficiais da época situam o naufrágio. Existem algumas ilhas na área que podem ter sido usadas no tráfico de escravizados. A comunidade vizinha, o Quilombo Santa Rita do Bracuí, considera-se descendente dos africanos trazidos a bordo do Camargo e de outros navios escravagistas que vieram para Bracuí. Para eles, a localização deste naufrágio é de extrema importância para preservar sua história e identidade. Que tirou o nosso povo, né, africano do outro lado do Atlântico e trouxe para cá, né? Por isso a gente está aqui hoje e reivindica esse lugar como comunidade quilombola. Que a gente ainda se mantém no território, né? E o Brig Camargo é uma denúncia, na realidade. Achar ele é uma denúncia para dizer aqui, ó, era proibido o tráfico no Atlântico e o Brasil permitia esse tráfico. E hoje tivemos a notícia que talvez a gente encontrou, né, esse navio tumbeiro que naufragou nessas águas, né? Isso é um dado importante para a gente continuar essa luta, né? Na primeira visita técnica ao local já identificamos muitas anomalias subaquáticas que podem ser naufrágios diversos. Alguns em particular são sérios candidatos a serem identificados como Brig Camargo no futuro. Infelizmente, a visibilidade na água é muito ruim. Essas imagens foram tiradas com as câmeras dentro de sacos plásticos com água limpa. O Brig Camargo foi o último navio escravagista documentado a desembarcar com sucesso africanos escravizados nesta região, talvez o último em todo o Brasil. Este é o primeiro caso investigado pela organização Afro-Origens. Afro-Origens, dos naufrágios aos quilombos, é um grande projeto de arqueologia sobre a diáspora africana no Brasil. Durante centenas de anos, milhões de africanos foram escravizados e trazidos forçadamente ao Brasil em diferentes tipos de navios, de maneira desumana para servirem como mão de obra nos trabalhos que formaram a riqueza desta nação. Este ambicioso projeto de pesquisa busca respostas para questões que ainda são veladas, e com isto trazer ao grande público, no Brasil e no exterior, o debate sobre as viagens atlânticas e como alguns dos naufrágios desses navios escravagistas representam a materialidade, a prova destes crimes contra a humanidade.
Os quilombos, desde suas formações até as suas situações atuais, estão intimamente ligados a estes navios da morte e são parte importante destas pesquisas e documentações. Faça parte deste projeto, buscando o passado para alcançar um futuro mais inclusivo. Bom, para quem nos conhece um pouquinho da nossa história, sabe que a gente morou no veleiro no Porto Marina Bracuí. E lá no Bracuí, a gente sabia dessa história, que existia a possibilidade de ter o naufrágio de uma embarcação escravagista. E a partir dali, o Yuri e eu começamos a buscar, mais o Yuri, então, nós temos que contar essa história. Fomos atrás de um escritor que escreveu um livro sobre esse capitão Nathaniel Gordon, um americano, e compramos os direitos dele e fizemos um roteiro para fazer um longa-metragem que, ano que vem, se tudo der certo, vai entrar em produção. Daí, busca mais informações e vamos pesquisando. A gente conheceu mais pessoas envolvidas nisso. A Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Fluminense, o grupo de arqueólogos comandados pelo Gilson Rambelli, que é uma das únicas universidades do Brasil que tem faculdade de arqueologia subaquática em Sergipe. E daí nós fomos unindo nossas forças. E criamos, este ano a gente fundou essa organização Afro-Origens, onde a nossa busca por esse naufrágio, além de ajudar toda uma comunidade, que é a comunidade Bracuí, que são quilombolas, a gente vai resgatar uma história, ou, como a gente fala, um crime contra a humanidade. Na verdade, foi o maior crime contra a humanidade, né? Se a gente pensar bem, o que aconteceu ali, foram 13 séculos e meio de escravidão, né? Trazendo africanos, né, escravizados de lá. São 15 milhões de africanos trazidos. Então, se imagina, em 350 anos, quantos poetas, artistas, cientistas africanos que foram cortar cana aqui na América porque foram presos, né, abduzidos, trazidos. Então, em 40 mil viagens, a bordo de 12 mil navios escravagistas, só tem, na verdade, 6 até agora pesquisados. Você tem na África do Sul, você tem em Moçambique, você tem Senegal, Estados Unidos, né, o Clotilde, até virou um filme na Netflix, mas 6 somente. Então, o nosso naufrágio do Camargo é o 7º navio, e a gente está já pesquisando mais 5. Então, no Brasil, a gente vai pesquisar 6 naufrágios de navios escravagistas em toda a costa brasileira, através do Afro-Origens, ligados a essa entidade que se chama Slave Rex Project, projeto dos navios escravagistas mundiais, na verdade, que é do Smithsonian e na Universidade George Washington. Hoje, nós somos o braço, essa entidade, do Smithsonian no Brasil, tanto que eles estão financiando toda essa pesquisa. Então, a gente começou a... Aqui estão as entidades que estão com a gente, né, tal. O Explorers Club, também, que eu sou membro, também está com a gente, é um avanço na ciência, na história. Então, a gente está com um grupo que é bacana, o presidente do Afro-Origens é o Júlio, desculpa, é o Felipe, está ali bem no meio. Ele é arqueólogo subaquático, doutor em arqueologia, e o bacana é que ele é negro, né, quer dizer, reconquistando a história. O Júlio é vice-presidente, eu também sou vice-presidente. É o Steve, lá da George Washington University, o Jornada da Naui. Então, a gente fez um grande esforço com várias entidades mundiais para pesquisar navios escravagistas. Por que é importante isso? Porque quando você é descendente de africanos no Brasil, você não sabe a tua história. A tua história começou quando a tua primeira, vamos dizer, leva, né, a primeira geração chegou no Brasil trazendo um navio escravagista. Então, a primeira prova de entrada, a primeira certidão de nascimento de alguém que é descendente de africano é um navio escravagista que trouxe ele. E como tem pouca pesquisa, a gente vai dar para eles essa identidade. E você viu no vídeo como a comunidade do Bracuí festeja isso. Eles querem realmente, eles querem até uma réplica do barco em praça pública, porque você acha que eles vão uma coisa que é abnormal, é uma coisa de sofrimento, uma vida de morte, mas eles se apegam a essa memória, porque a memória é a que eles têm. Começou ali a história deles no Brasil. Então, isso é importante, essa pesquisa toda, e nós já estamos, com relação em Moçambique, em Senegal, em vários países da África, fazendo essa rede toda para esse tipo de pesquisa. Então, está sendo muito interessante e muito recompensador esse trabalho. E o bacana também, como a gente falou, todo o nosso mergulho, toda atividade é sempre com os quilombolas junto, porque é deles a história. A ideia nossa, né, é assim que a gente achar o naufrágio, a gente já fez várias sondagens, a gente já sabe que está lá, a gente volta agora em novembro para escavar realmente o local e comprovar que é ele.
Ele vai virar um museu no local, a gente não vai tirar o navio para fora, vai ser um museu no local. E nós estamos com a nau ensinando os quilombolas a mergulhar, para eles se tornarem guias de mergulho, para eles assumirem o naufrágio. Ou seja, a gente vai dar para eles, de uma coisa que era extremamente terrível, um navio escravagista que morreu muita gente, um sítio arqueológico, um museu, que a própria comunidade vai tomar à frente, e a gente vai ensinar para eles agora, nessa próxima leva também, arqueologia subaquática, história, para eles serem os guias do local. A gente vai dar para eles um aparelho cultural para já ter renda, né, para a comunidade. E também, junto com o Peter Gabriel, que é aquele cantor americano famoso, tal, ele tem uma ONG chamada Witness, a gente vai ensinar eles a fazer vídeo, e esses vídeos eles vão poder documentar a própria história do Quilombo. Então, a gente está fazendo uma rede bem grande, internacional, com vários países envolvidos, para desvendar os navios escravagistas e gerar, então, recursos para as próprias comunidades. Mas como a gente gosta mais e mais... Isso aqui, só para mostrar que saiu, bom, isso aqui na Veja, tá, mas saiu um monte de matéria. A gente fez uma grande divulgação no Arquivo Nacional, em julho, né, quando veio o pessoal americano com a gente, e aí começou a sair um monte de matérias no mundo inteiro, saiu mais de 100 matérias aí, perdidas sobre o que a gente está fazendo. O bacana é que é uma notícia, é uma história que está muito, vamos dizer, agora sendo buscada, né, o revista Diversnet, etc. Então, a gente está com bastante repercussão em vários países do mundo, muito na Europa, nos Estados Unidos, em outros locais, sobre essa nossa pesquisa. Então, é bacana que o Brasil está fazendo o que foi uma coisa terrível, né, a escravidão, transformando numa identidade cultural que reverte para os próprios descendentes escravizados. Então, isso está sendo muito legal. Mas, voltando à história que eu ia falar antes, a gente gosta de história. É como a gente fala, nós não somos arqueólogos de formação, nem historiadores, mas temos um pezinho neste lado, porque a gente gosta. Bom, ele é o Indiana Jones, ou o Indiaulo Jones. Eu tive agora, o Smithsonian convidou, e eu tive agora em janeiro desse ano, né, teve simpósio de arqueologia mundial, né, pelo Smithsonian, que é o maior arqueólogo do mundo, 1000 arqueólogos lá em Portugal, em Lisboa, e o Smithsonian me convidou para estar junto, para poder apresentar o vídeo, falar sobre o navio escravagista. Aí eu estava com eles, eu domino bastante história, na verdade, né, por causa desses projetos todos, e fazendo documentários, a gente aprende muito. E o pessoal, onde você aprendeu? Onde você estudou arqueologia? Ah, nos filmes de Indiana Jones. Eu vi todos. Engraçado. Então, então, a gente gosta de história. E o pessoal que nos conhece, que são arqueólogos, historiadores, o Casal Sanada tem que estar junto com a gente, porque eles documentam, eles buscam, eles abraçam as causas. Então, até que nos convidaram para acompanhar essa história, que a gente já foi, e agora vamos de novo mergulhar está acontecendo lá. agora, saiu uma matéria agora domingo, então, vídeo 4, eu acho, por favor. Todos sabem que a Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais dramáticos da história humana, com batalhas na Europa, África e na Ásia, de 1939 a 1945. Porém, pouca gente sabe que o Brasil também foi atacado, com centenas de vítimas fatais. Desde o começo do conflito, o Brasil se manteve neutro, mas através da pressão dos Estados Unidos da América, o Brasil cortou relações diplomáticas com os países do eixo. Apesar disto, o presidente Vargas se recusava a entrar na guerra. Tudo mudaria entre os dias 15 e 16 de agosto de 1942, quando o submarino alemão U-507 covardemente torpedeou e afundou os navios mercantes brasileiros Baipendi, Araraquara e Aníbal Benévolo entre a Bahia e Sergipe, causando mais de 550 mortes. A partir da manhã seguinte, centenas de corpos dos naufragados foram chegando às praias sergipanas. Agora era inevitável. O território brasileiro havia sido atacado. Através de grande comoção popular e massiva cobertura de imprensa, o presidente Vargas teve que declarar guerra contra a Alemanha. Hoje, às 6 horas da tarde, de ordem do eminente presidente desta República, os embaixadores do Brasil em Berlim, em Tóquio e o encarregado de negócios do Brasil em Roma passaram nota aos governos comunicando o Brasil rompia suas relações diplomáticas. Isso afetou o resultado da guerra, pois o Brasil se tornou uma base valiosa no Atlântico Sul e os recursos brasileiros começaram a suprir os exércitos aliados. Sem o apoio do Brasil, o resultado da guerra poderia ter sido outro. Sobre a noite que fez o Brasil entrar na Grande Guerra, que verdadeiramente mudou o rumo da história, pouco se sabe.
Em busca de respostas a este grande mistério, um grupo de arqueólogos subaquáticos, historiadores, oceanógrafos, navegadores e cineastas se juntou para pesquisar os segredos da Segunda Guerra Submarina. Com o suporte do Ministério Público Federal de Sergipe, o projeto teve início no mar com as pesquisas geofísicas. Orientados pela historiadora e arqueóloga Roberta Rosa e pelo arqueólogo subaquático Gilson Rambelli, do Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos da Universidade Federal de Sergipe, as buscas tiveram início. O objetivo do oceanógrafo Jonas Santos e do navegador Alexandre Maia Caldeira era encontrar evidências dos naufrágios que foram afundados pelo U-507. Após exaustiva busca por extensa área do litoral, alguns alvos potenciais foram finalmente identificados, que poderiam ser os naufrágios do Baipendi e do Aníbal Benévolo. A segunda fase do projeto foi então colocada em andamento. Juntaram-se à equipe o arqueólogo subaquático Luiz Felipe Freire Dantas Santos e os documentaristas e mergulhadores Vera e Yuri Sanada. De posse das coordenadas geográficas, a equipe saiu de Aracaju no meio do inverno, época em que o mar é muito revolto e as condições para mergulho pouco recomendáveis. Porém, era consenso que este mergulho era muito importante nesta altura do projeto, para identificar as condições na área onde os alvos foram encontrados e possibilitar o planejamento das próximas fases da pesquisa. Após algumas horas navegando, em péssimas condições de mar, eles chegaram à área de um dos possíveis alvos. Felipe e Yuri iniciaram a descida e a 27 metros de profundidade encontraram condições muito agradáveis. Eles realizaram padrões de buscas, no curto tempo permitido a esta profundidade. Esta é uma região pouco explorada, pois sem projetos comerciais sendo executados ali, talvez apenas pescadores já visitaram a área. Para surpresa dos mergulhadores, o lugar se revelou de beleza e riqueza impressionantes, com pouca correnteza, vida marinha abundante, e portanto com grande potencial para turismo subaquático. Infelizmente, na superfície, as condições atmosféricas pioraram, o que fez com que a operação não pudesse continuar. A terceira etapa das pesquisas, com novas sondagens, em busca de posicionamento mais preciso dos naufrágios, está em planejamento, o que será seguido por mergulhos de identificação dos alvos. Isto será realizado no verão, quando as condições de mar devem ser bem mais agradáveis. Outro aspecto deste projeto, que também é muito importante, é que ele só foi possível pela parceria celebrada entre o poder público, as instituições de pesquisa e o setor privado. Acompanhe as novas etapas do projeto, que trará à tona os detalhes deste episódio da história brasileira pouco conhecida, que colocou o Brasil na Segunda Guerra Mundial e mudou o rumo da história da humanidade. Bom, então, agora, provavelmente em novembro e dezembro, a gente faz uma nova etapa. E, por causa dessa repercussão que deu na mídia, o governador foi essa semana, né? Saiu matéria domingo. Tem os slides, por favor? Mas saiu matéria domingo no Globo, né, também chamada de capa e tal. Domingo à tarde, o governador de Sergipe ligou para a equipe e falou: eu quero reunião com vocês amanhã cedo. Aí o pessoal foi lá, a gente não estava em Sergipe, foi lá para a reunião com o governador. Segunda-feira. Né? Então, no dia seguinte, o governador chamou para Sergipe. Essa história que estão fazendo, o que vocês precisam? Dinheiro, né? Precisam de verba para continuar a pesquisa. Acabou o problema, está aqui a verba para vocês. Então, o governo de Sergipe assumiu toda a verba, porque, na verdade, eles estão fazendo um museu, estão bolando um museu subaquático sobre essa história do naufrágio, e a gente vai fornecer o conteúdo também para o museu. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Aí está a equipe também, que mostrou ali rapidamente, né? Vocês viram no vídeo. Mas essa foi a matéria do Globo, essa é a matéria de capa. No dia seguinte, então, já garantiu para a gente toda a verba para continuar a pesquisa. Até a gente acha que sabe onde estão 2 navios, o Aníbal Benévolo e o Baipendi. A gente acha que sabe onde eles estão. Então, agora, na próxima mergulho, a gente vai voltar para encontrá-los, espero. Bom. E, finalmente, o último projeto. Podia passar o vídeo 5, por favor? Será o Amazonas o rio mais longo do mundo? Rio Amazonas, do gelo ao mar.
O magnífico rio Amazonas sempre foi considerado o maior rio do mundo em volume de água. Porém, recentemente, uma fonte mais distante foi descoberta nos Andes peruanos. A nova nascente forma o rio Mantaro, que junto com o rio Apurimac formam o rio Eni, o Tambo, o Ucayali, o Solimões, até finalmente ser chamado de rio Amazonas. Pela primeira vez, uma equipe profissional percorrerá os quase 7.000 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, usando principalmente barcos híbridos, movidos a sol e pedal, construídos com bioresina e fibras naturais. Esta tecnologia de energia limpa será compartilhada com as comunidades indígenas e ribeirinhas. Os objetivos são documentar a maior biodiversidade do planeta, revelar as paisagens fantásticas, contar a história dos primeiros exploradores, despertar a conscientização para a conservação da Amazônia e de seus povos nativos. Além de eventos ao longo da rota, um edital internacional selecionará 20 projetos científicos para serem executados ou demonstrados durante a expedição, para, junto com a tecnologia dos barcos híbridos, formar os 21 projetos para a Amazônia no século XXI. Tudo isto resultará em uma websérie, uma série de TV streaming, um documentário de longa-metragem e um filme educacional IMAX. Junte-se a nós para mostrar ao Brasil e ao mundo as maravilhas e a importância dos ecossistemas que formam o bioma Amazônia. Bom, e esse é o projeto que nós estamos rumos de, né? Na verdade, o bacana é que a gente começou com esse projeto, a ideia era documentar todo o rio Amazonas, né, navegar todo o Amazonas. Você tem uma ideia dos números, né? Se você pensar, é um grande desafio, né? Subir o Monte Everest. Mais de 6.000 pessoas já subiram o Everest. Se você pensar em atravessar o Oceano Atlântico remando, que nem fez o Armei Klink, né, foi um pioneiro brasileiro, 1.500 pessoas já atravessaram o Atlântico remando, tem até corrida. Navegar todo o Amazonas por seus meios próprios, menos de 10. Nenhum sul-americano, só europeus ou americanos. E sempre pela glória, pela aventura de fazer. Então a gente pensou, por que não fazer um projeto, já que todo mundo fala da Amazônia, né? Por que não fazer um projeto bacana, que seja diferente, pode ter um monte de texto, mas uma apresentação, em que, na verdade, a gente vai fazer a primeira vez uma equipe profissional documentando, a ideia é fazer um filme IMAX, para tela gigante, né? Sistemas que nem tem no Brasil, e fazer isso, então, desde do início dele lá no Rio Mantaro, né? E percorrer todo o caminho com barcos híbridos. O barco é o seguinte, a gente pensou, não vamos fazer uma coisa com caiaque, como já fizeram antes, vamos fazer um barco diferente. Por que não um barco elétrico, que todo mundo está falando, será que funciona essa coisa? Fazer um barco híbrido. Quando a gente começou a pesquisar, e a gente montou uma equipe muito boa com a FATEC Jaú, FATEC São Paulo, que é a faculdade que faz barcos projeta barcos, juntaram a gente para fazer o desenho do barco, que nós temos o conceito e eles ajudaram a desenvolver. Então, nós pensamos em fazer uma coisa totalmente revolucionária, inclusive com fibras naturais e bioresina de mamona. Ninguém fez isso ainda. Hoje você tem a França fazendo barcos de linho, né, com bioresina, e se eu quiser fazer um barco de fibras naturais no Brasil, da Amazônia, eu tenho que buscar na França. Eu não aceito isso. A gente vai fazer fibras naturais brasileiras. E, de fato, agora a gente está se unindo ao IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica do Brasil, junto com a FATEC e outras, a Barracuda Náutica também, que é bem conhecida, para tentar desenvolver uma fibra amazônica para fazer barcos. Essa é a nossa intenção, e está agora fazendo os testes. Está ficando bons os testes de malva e juta. E a gente vai fazer uma série de, como a gente falou no vídeo, fazer uma série de pequenas, pequenas e grandes, né, produções para contar toda essa história, tal, e montar. O mais importante é o filme IMAX. Nós fizemos em 2017 o primeiro e único filme IMAX brasileiro. É uma produção com o Canadá, com os Estados Unidos, né, e com a Inglaterra. Nós fomos a parte brasileira e contamos essa história da biodiversidade da Amazônia em filme IMAX. Esse filme foi lançado em 2017 no Smithsonian, com a parceria do Smithsonian, que é o maior instituto educacional americano, e passamos em 40 países do mundo, e vem passando ainda. Quando tem uma exibição de Amazônia, se chama esse filme. Então, é um filme educacional, 45 minutos, que a gente ganhou 7 prêmios internacionais, inclusive 2 Lumière, da Hollywood Advanced Animation Society. Até tem uma história bacana, nós concorremos, essa sociedade americana é para quem faz avanço na tecnologia do cinema, tecnologia. A gente tinha parceiros excelentes, foi um filme 3D muito tecnológico, e nós concorremos em 2017 contra o filme Rogue One, Star Wars, Guerra nas Estrelas. Alguém assistiu? Melhor filme 3D. Nós ganhamos do Rogue One, ganhamos da Disney. Então eu costumo brincar o seguinte, que nós, numa mesma noite, a gente venceu 2 ícones do mal, o Darth Vader e o Mickey Mouse, na mesma atacada. Naturalmente, a ONU está com a gente. Você tem hoje no mundo 18 projetos da ONU no meio ambiente,
credenciados, né? Um da família Schumann, está dando a volta ao mundo de novo, e outro é o nosso projeto da Amazônia, dos 18 que tem no mundo, da campanha Clean Seas, nós somos um deles já homologado para a ONU. E a gente vai estar, inclusive, na COP30, né, com esse nosso barco, com toda essa exposição. Então, um projeto totalmente tecnológico, por tudo que a gente faz. Em todo caso, a gente vai começar, então, do Rio Mantaro e também do Apurimac. Por quê? A Apurimac é a nascente mais conhecida, tá? Uma das mais conhecidas. Você tem o Maranhão aqui em cima, tem várias nascentes que formam o Amazonas. A Apurimac é a mais conhecida, e o professor Gilson Guilherme, ele falou na época, em 2012, eu acho, que esse era o rio mais longo do mundo, porque começava aqui, que ninguém achava que era nascente, ele descobriu a nascente e tal. Mas ainda assim, o Nilo ainda questiona-se realmente qual é o mais longo, o Nilo ou o Amazonas. Mas um cara chamado James Roque Contos, do Explorers Club, um colega meu, ele começou a fazer caiaque todos os rios do Peru, de caiaque, todos eles. E descobriu que o Mantaro se liga ao Amazonas, ninguém sabia disso, recentemente. E aí ele vai ser nosso guia, está com a gente na expedição. Então, essa primeira fase, a gente começa a 5.000 metros de altitude, né, nos Andes, gelados, e desce até o nível do Amazonas, que é o nível mais baixo. Então, vai ser com rafting, com barcos bem violentos. Né? Ele prometeu que eu vou ficar vivo no final, porque ele é guia de montanha profissional. E também ele é neurocientista, né? Neurocirurgião, então, se bater a cabeça, ele conserta. Então, vai ser ótimo. Em todo caso, então a gente começa no Mantaro, dá toda essa volta, é mais um mês de viagem, até chegar ao Rio Ene. Rio Ene estão nossos barcos híbridos. Em uma outra passagem também, a gente vai começar no Rio Apurimac, na nascente, mas aí a cavalo, e vamos descer ele todo a cavalo para chegar no Rio Ene. A gente vai fazer da expedição 2 começos para medir, um pelo Apurimac e um pelo Mantaro. Essa do Apurimac, na verdade, a ideia foi da Céline Cousteau, que é neta do Jacques Cousteau, ela está com a gente no projeto também. A Céline vai ser a nossa guia nessa primeira fase, né? Vai estar com a gente como produtora nessa primeira fase até chegar aqui. Então, as expedições se encontram, e aí a gente continua todo o rio por mais 4 meses até chegar a Belém, e a gente quer chegar isso para a COP30, né? Para fazer o exemplo. O bacana é que a gente a tecnologia do barco é toda nossa. Enquanto você vê na feira bacana, carros elétricos, carros bacanas vindo da China, de outros locais, nós tínhamos esse dilema, né? Vamos fazer um barco com fibra natural, bacana, da Amazônia, a gente consegue fazer isso. O motor, que motor que vai ser? O motor tem que ser motor alemão. Pega o Torquido, fantástico, $5.000, você bota aí, compra 3, leva na viagem. Bacana. A gente tinha uma equipe de 50 pessoas com a gente, né, dando consultoria, inclusive diretor da Mercedes com a gente, inclusive, de tecnologia. Não, pega o Mercedes, pega o Torquido alemão, não vai ter problema. Mas aí não resolve o nosso problema, porque a ideia era fazer um motor que você possa ser brasileiro e possa ser reproduzido e ajudar quem precisa desse motor, não os super ricos, né? Não um motor de $5.000. E com isso a gente conseguiu chegar a uma equipe muito boa e desenvolvemos um motor. A gente tem um motor hoje, a gente tem a patente do motor hoje elétrico. Esse motor ele custa 1/10 do que custa o motor Torquido, e é nacional. E a alternativa seria pegar um motor chinês, que é muito bom também, mas o chinês, se você queima um motor chinês, você joga fora, não tem como consertar. Ele é feito para queimar e jogar fora, compra outro. AliExpress, no meio da Amazônia, ordenar um AliExpress não dá, né? Então, o nosso motor, que é um Douglas, um gênio, que é o nosso chefe da pesquisa, ele conseguiu chegar num motor elétrico modular, e que você desmonta ele inteiro, e qualquer pessoa que repara batedeira elétrica consegue reparar esse motor. Então, é um motor muito legal, que a gente acha que vai revolucionar a eletromobilidade na Amazônia. Porque uma coisa que a gente sempre fala, e que ganhou já o mundo, esse discurso, é o seguinte: se você tiver 3 carros Tesla, que custam R$1 milhão, 3 carros Tesla, com o preço desses 3 carros Tesla, você consegue dar um motor desses para cada aldeia da Amazônia. Então, enquanto a tecnologia é muito bacana, sustentabilidade, você tem um carro bacana que você ir para o Golf Club, Yacht Club no fim de semana, é ótimo. Agora, por que a tecnologia boa, que vai mudar o mundo, tem que chegar nas pessoas que realmente precisam só daqui a 20 anos e não agora? A gente não entende isso. Então, esse desenvolvimento todo que a gente conseguiu fazer e está provando que está funcionando, esse motor nosso, patenteado já, ele consegue chegar agora nas aldeias indígenas. Tanto que você vai entrar no site do projeto, o TAPI, uma série já de lideranças indígenas estão com a gente no projeto que eles querem essa revolução. Que, por exemplo, se você chega aqui na Colômbia, tem aldeias da Colômbia que estão usando... na verdade, todo mundo usa motor a gasolina, né? Tem aldeias da Colômbia em que a gasolina custa $5 o litro. $5 o litro. Tem aldeias da Colômbia, e também na parte norte do Brasil, que eles trabalham o mês inteiro fazendo farinha ou fazendo artesanato. Tudo que eles vendem, 90% vai para pagar gasolina. Então, se você dá para o cara um motor, a energia solar, que vai andar mais devagar, concordo, não vai andar 12 nós, 13 nós, vai andar 5, 6 nós, mas que ele não tem que ir até o posto, 10 horas de viagem para comprar gasolina $5, para o cara muda a vida dele, né? Ele vai salvar vidas. Então, esse foi o nosso gancho do projeto, não só fazer pela aventura, documentar, fazer um grande filme IMAX, mas também fazer algo que pudesse chegar nessas pessoas que realmente precisam a essa solução de sustentável que existe hoje. E o pessoal falava no começo, pô, você está fazendo um motor elétrico, isso não dá certo, a gente não consegue fazer. Meu amigo, o motor elétrico tem 100 anos de idade.
Eu tenho batedeira em casa, minha avó tinha batedeira, por que a gente não consegue fazer motor elétrico? Então vamos empacotar tudo, vamos entregar ao país, né? E a gente conseguiu, graças a esse grupo que a gente tem grande, muito bom, fazer o motor, e não só o motor, mas uma série, a gente está com 8 patentes agora, de avanços tecnológicos, que se equiparam ao que está vindo de fora, que é muito bacana. Tecnologia nacional, como eu falei, e tudo é voluntário, tanto o IPT quanto a FATEC, todo mundo está com a gente, voluntário, desenvolvendo esse monte de sistemas. Então, esse vai ser o projeto, na verdade, todo esse percurso, 5 meses. O barco não é esse foi o primeiro desenho que a gente fez, mas, basicamente, é uma canoa grande de 7 metros, né, feita com fibras naturais e bioresina de mamona o máximo possível, motor elétrico, baterias sim vai ser de fora e os painéis solares, todo o restante, na verdade, feito com nossa tecnologia. E, como eu falei, um barco que vai ter 7 metros, uma canoa que leva 4 pessoas, para uma aldeia indígena, pode salvar vidas, né, pode levar uma criança para o posto de saúde. Então, essa tecnologia ela está disponível hoje e a gente está negando isso para eles. O que acontece hoje? Nós demos para o indígena, né, demos para povos tradicionais, a vontade de ter motor de popa a gasolina, porque eles andavam canoa, hoje não andam mais, vão ter motor de popa. Agora, a gente está trocando os nossos carros, nossos barcos para motores elétricos, e eles vão levar 20 anos para trocar? Por quê? Se tem tecnologia hoje. Essa é a parte do projeto e está sendo muito bem visto. Aqui da FATEC, os desenhos e tal, Guaracina, o Deus Sol, vai ser o nome desse barco, né, que a gente já está construindo. E uma coisa bacana, né? Eu sempre comparo esse projeto nosso com a ida do homem à Lua ou a Marte, né? Quando o homem chegou na Lua, foi uma grande aventura, né? Desceu na Lua em 60 e pouco, tal, ótimo. Mas para o homem chegar à Lua, ele tem que desenvolver uma série de tecnologias diferentes para poder chegar lá. Não foi só, vou ligar o foguete e vou chegar lá. Não, fez o foguete, fez. Então hoje você tem panela de Teflon, você tem satélite, como celular, veio da ida do homem à Lua. Mesma forma, nosso projeto de fazer todo o Rio Amazonas com tecnologias novas, está dando uma série de tecnologias novas que a gente vai aplicar e está funcionando já. Então, só uma comparação. Bom, nós dois, né, que estamos à frente do projeto, mas tem uma série de pessoas, inclusive o Explorers Club de Nova York. O Explorers Club, quem não conhece, é um clube criado em 1904, em Nova York, né, para patrocinar ou facilitar a ida do homem ao Polo Norte, depois ao Polo Sul, a Fossa das Marianas. Quando o homem chegou na Lua, o Armstrong, ele tinha a bandeira do clube também. Então, é um clube que patrocina as maiores expedições do mundo, né? E eu sou o primeiro brasileiro aceito como fellow member do clube, faz alguns anos atrás, agora já tem mais 2, né? Que já estão também no clube, mas é um grande contato com qualquer tipo de cientista do mundo, eu tenho através do clube, e pessoas que estão colaborando. Então, isso é muito, muito interessante. Bom, aqui fala mais ou menos, tá, a Max Club, que está do César, que está ali também, um parceiro nosso. McGillivray é a maior distribuidora de filmes IMAX do mundo. Foi a primeira distribuidora de filmes, documentários IMAX, que chegou a 1 bilhão de faturamento. Hoje está 1 bilhão e 300 milhões de dólares de faturamento em venda de ingresso em museus, nesse circuito IMAX. Também é um parceiro nosso para a produção e distribuição do filme IMAX. Então, vai ser uma grande expedição, como a gente vê poucas vezes. Aqui é o nosso filme que a gente fez em 2017, né? A gente fez o Amazon Adventure 3D e ganhamos uma série de prêmios, inclusive, como eu falei, esse que venceu o Darth Vader e o Mickey Mouse. Então, tem um pouco do nosso pedigree de produção, né? E aqui tem alguns dos nossos parceiros, né? A Celine Cousteau, né? Ela vai estar com a gente no começo. O Mahendra Shah, ele foi o relator da Agenda 21, da Eco 92, também é um parceiro nosso no projeto. O Piotr, isso aqui deu medo. Isso aqui a gente foi na casa dele em Washington, ele é o primeiro cara que desceu o Rio Amazonas de caiaque, em 86, é um polonês. E aí marcaram, o Explorers Club marcou para a gente lá conhecer o cara, falar sobre a expedição, e eu fui lá com muito medo, a Vera e eu fomos lá com muito medo, porque o cara desceu o Rio Amazonas. Esse cara é chamado de o padrinho do Amazonas, quer dizer, o grande poderoso chefão do Amazonas. Ele conhece tudo sobre o Amazonas, ele todo mês está no Amazonas, coordenando tudo com a expedição. Eu vou chegar com esse cara, a gente vai sentar com ele lá na casa dele, ele vai acabar com o nosso projeto, né? Você vai morrer na primeira curva do rio, você não vai dar nada, não sei o quê. Bom, o cara adorou o projeto, inclusive ele vai trazer para a gente, quando a gente chegar na foz do Amazonas, os caiaques que ele fez em 86, ele vai trazer de lá dos Estados Unidos para estar com a gente no rio, para comemorar essa descida do Rio Amazonas depois de tanto ano, então, tanto tempo. O Tapi é o filho do Aritana, um amigo nosso do Xingu. O Keith. O Keith também. O Keith é o cineasta, também um amigo nosso. Ele ganhou o Oscar pelo grande cowboy americano, e ele criou um gênero de cinema de turismo. E o Keith é um grande parceiro, ele está com a gente também na produção do filme IMAX. Se você for no Grand Canyon, se você for na Niagara Falls, Yellowstone Park, você vai ver filmes do Keith que passam até hoje. Esse cara ganhou, só no filme do Grand Canyon, 280 milhões de dólares, num filme que ele pagou 3 milhões do filme, e hoje já rendeu quase 300 milhões de dólares, num filme só, que passa todo dia, 3 vezes por dia lá no Grand Canyon, na entrada sul do Grand Canyon. Então, também é nosso consultor e parceiro na produção do filme. O casal Moss, né, que são amigos nossos, o Gerard faleceu recentemente, mas também são apoiadores. E uma série de parceiros também, que a gente tem uma série de campos, né, desde a pessoa que fez a resina, o Mário, como o Contos, né, que descobriu
essa nascente nova. O Dudu é um parceiro nosso também, um guia de selva da Amazônia fantástico, prometeu me deixar vivo também a expedição, vários arqueólogos. E o Santiago é da Harvard Maps. A Universidade de Harvard, vai fazer o nosso mapa digital. Então, todo o nosso mapa da expedição depois vai ser um mapa especial para Harvard, História da Amazônia, colocado lá. Bom, a CleanSeas, na campanha, Harvard Library, Explorers Club, Earth Odyssey, é uma ONG que também te ajudou a fundar, e também está com a gente no projeto, no final. E vai chegar na COP30. Né? A gente está agora começando a conversar com o governo brasileiro, para quando tiver a COP30, que é a maior convenção, né, ambiental do planeta, que vai ser em novembro de 2025, lá em Belém. A gente vai chegar com o barco lá, e a gente quer ser seu parceiro deles, e o barco está em exposição lá, etc. Então, a gente está começando esse projeto. Bom, a gente está agora com uma rede de universidades com a gente, que está crescendo o projeto. A PUC do Rio, a Engenharia, entrou com a gente também, assim como a Universidade de Los Andes, da Colômbia, a Universidade da cidade de Lima. Eles começaram a montar uma rede de universidades para nos dar apoio. Então, eles vão começar a usar na expedição pelo Amazonas, nossa visibilidade, para trazer projetos sustentáveis para o projeto e que possam ajudar as comunidades. Então, a gente está criando uma rede de cooperação internacional para esse projeto. Uma série de projetos que vão sair também, bom, a gente vai fazer filmes e tal. Bacana, nós fechamos um acordo com uma ONG americana chamada Exploration by the City of Your Pants. É uma ONG americana que ela faz explorações, expedições, e do meio do campo, hoje tem tecnologia, eles passam para a sala de aula. Então, a gente fechou um acordo, a gente vai estar com 100 mil escolas, 100 mil salas de aula, transmitindo da expedição diretamente do meio do Amazonas para a sala de aula americana. E outros tantos, também vai ser na Austrália, também vários países que falam a língua inglesa. Né? Então, a gente vai alcançar, em cada parada da expedição, em alguns trechos já selecionados, a gente vai dar aulas do meio da Amazônia para 300 mil salas de aulas ao vivo. Isso usando o Starlink do Elon Musk, que é parceiro dele, já oferecendo para a gente toda a tecnologia e tal. Então, vai ser interessante, a gente vai estar transmitindo o que é a Amazônia de fato, do meio da Amazônia para, sei lá, milhões de estudantes no mundo inteiro. Isso vai ser legal. E depois da expedição, né, depois que a gente vai estar fazendo tudo, a gente vai estar com uma série de produtos e produções sendo lançadas dali em diante, né, filmes que contam. Por que a gente fala que é inédito? Porque quando você fala em Amazônia e você vê um especial da Amazônia, vê um filme, um documentário, é sempre um setor da Amazônia que foi documentado. A BBC vai lá e faz um trechinho da Amazônia e conta a história daquele macaco, daquela aranha, sei lá. Mas nunca percorreu todo ele documentando. Então, a gente vai fazer isso pela primeira vez. Então, isso tem um valor educacional muito grande. Né? E mostrar para as pessoas hoje, que todo mundo, o que é Amazônia, o que está acontecendo lá de fato, a gente vai poder mostrar em 5 meses, acompanhamento diário, realmente o que está se passando na Amazônia. Bom, só para terminar, aqui a gente deu uma certa sorte, na verdade é interessante, né? Não era planejado, mas em junho agora, o Washington Post, que é o jornal mais importante americano político, né, que é o jornal que derrubou o Nixon lá, ele nos deu matéria de capa, olha o tamanho da matéria que deu para a gente. Isso aqui, na verdade, tem um custo, né? Não foi uma coisa, vamos dizer, fácil de fazer, não custo monetário, mas eles conversaram com todo mundo que eu falei, todos esses nomes que eles conversaram. Esses caras checaram tudo, checaram assim, chegaram a falar com o reitor da Universidade de Harvard, esse Harvard Maps, eles nunca ouviram falar de você. Não, você falou com o reitor? Não, o reitor não sabe mesmo, você tem que falar com o cara do Harvard Maps, lá embaixo, do departamento, esse cara vai saber. Então, checaram todo mundo para poder fazer a matéria que saiu na capa da Harvard. Foi tão bacana isso aqui, e ver como é que é o projeto mundial. Né? Saiu em junho, não sei qual dia, no dia seguinte que saiu, às 6 da manhã, me ligou um jornal da França, uma rádio da França, querendo me entrevistar às 6 da manhã. Eu não sabia que estava matéria ainda. Saiu isso nada, não sei o quê, em francês, eu acordei assim com o pessoal, não, peraí, calma, o que está acontecendo? Não, saiu matéria, a gente quer entrevistar você, tal, mas não agora, né? Para você já é de tarde, mas aqui no Brasil ainda é de madrugada. Em todo caso. Aí começou a sair uma série de matérias, que é bacana, e o interessante é que a fome que tem das pessoas de falar sobre um tema como esse. Né? Isso aqui é uma capa da revista de ciências da Coreia do Sul, em que, na verdade, aconteceu, pessoal. O que o cara falou deu certo, eu virei um jacaré mesmo. Então, eles transformaram um bonequinho, que sou eu ali, asiático assim, como se fosse medindo o rio com uma fita métrica e tal, e a gente saiu uma matéria bem grande, na África do Sul, já celebrando e... Na Coreia do Sul. Desculpa, Coreia do Sul, já celebrando e querendo já fazer acompanhamento. Então, todo esse pessoal vai acompanhar a expedição. Então, a gente tem nas mãos agora um projeto que é realmente mundial, ele tem uma repercussão enorme e que vai ser muito bem visto e muito bem acompanhado durante a expedição. Isso aqui é uma revista Boat International. A Boat é a revista mais bacana, vamos dizer assim, a mais, não desrespeitando a náutica, mas a Boat é uma revista mundial dos super barcos, né, dos super iates. E eles fizeram uma matéria enorme também sobre a gente, né, isso também saiu em junho agora, sobre a nossa expedição.
Estou falando sobre a Amazônia como turismo e da expedição que a gente está fazendo, tem uma foto minha ali, o potencial do que a gente está fazendo repercutindo o turismo da Amazônia para o mundo. Então, a Bolsa International, que você vê, abre a revista, tem super iates de 100 metros, e o nosso barquinho de fibras naturais também saiu lá, já. O bacana que eu fico assustado é isso, é que um ano antes da expedição, ou um ano e meio antes da expedição, a mídia já está nos dando essa credibilidade que a gente vai fazer. Também a gente tem um histórico que eles checaram, né? Na Holanda também, uma revista holandesa publicando, e aí vai. E aqui está o pessoal da FATEC que está nos ajudando, a gente discutindo os detalhes do barco, etc. Isso aqui é um teste, está vendo? Um teste do pedal, porque o barco vai ser híbrido. Então, na casa de um dos nossos colaboradores também fazendo o teste e tal. Então, muito trabalho, naturalmente, né? Isto é, também sobre toda a comparação dos dois rios, enquanto que a mídia está pegando os dois rios, né? Qual que é o rio mais longo do mundo, o Nilo ou o Amazonas, essa disputa, essa corrida, a nossa objetivo maior é trazer essas soluções sustentáveis para o rio, trazer essa melhoria de vida para as comunidades. Mas o que pega mais para a imprensa realmente é a corrida, né? Como todo mundo gosta de uma matéria sobre uma corrida, uma disputa, isso está acontecendo agora. Bom, então, na verdade é isso. Aqui, então, a gente fala um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? O que a gente faz, o que a gente produz. A gente gosta de estar no campo sempre que possível, envolvido com uma série de projetos, e alguns são muito legais, dão uma repercussão. E agora a gente tem essa grata surpresa de a gente estar fazendo projetos que atraem mundialmente interesse com vários apoiadores, patrocinadores, interessados, acadêmicos e tal. Então, isso está acontecendo nesse momento. Isso aqui é bacana. A gente começou com uma história lá na Europa, morou no Japão, foi aqui, foi ali, morou em veleiro, e hoje a gente está fazendo projetos que vão deixar um legado para o mundo. Espero que sim. Então, agora, eu acho que você pode acompanhar pela imprensa, daqui a pouco pode sair mais matérias. Ontem eu dei uma entrevista para a BBC, CNN Travel, vai sair acho que semana que vem, ou essa semana agora, e uma série de matérias estão saindo. Então, a gente espera que até a expedição acontecer da Amazônia, a gente vai estar bastante na mídia mundial e trazendo essas soluções. E isso é legal, porque está atraindo uma série de parceiros novos também para o projeto. Então, a gente está crescendo realmente com essa... Em breve teremos mais novidades. Essas são algumas, e estamos desenvolvendo novas coisas, novos sistemas, que esse é um segredinho para daqui a uns meses, né, César? Né, Alexandre? Nossa equipe aí, ó. Logo, logo a gente vai ter novas novidades. Aguardem, né? Então é isso, pessoal. Um pouquinho mais da nossa história. Obrigado. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Não sei, quem sabe? Quer? Opa. Eu queria saber da expedição dos fenícios. Vocês falaram que levaram em consideração toda a questão de segurança, etc., mas que o barco estava como ele era. Não tinha motor de apoio, não tinha iluminação noturna de referência para outros barcos, por exemplo, no Mediterrâneo ali. Não, você tem que ter. Tem que ter. Na verdade, quando o barco foi feito na Síria, ele foi feito sem motor. Ele saiu da Síria navegando sem motor, atravessou o Mediterrâneo, aquela parte ali, até chegar no Egito. Chegando no Egito, a marinha egípcia, né, para chegar na base militar, o país árabe toda porta militar, ou montanha militar, cobrou $30 mil. $30 mil para poder reborcar para dentro do... Aí falou, não tinha jeito, né? Aí quando o barco chegou no Sudão, que o pessoal é Porto Sudão, né? Porto Sudão, que é terrível, a gente colocou um motor de um DAF Truck, um motor inglês de caminhão. Quem navega aqui, você sabe que o barco não tem marcha. Esse barco tinha marcha, que era de caminhão, então tinha embreagem, você engatava a marcha, a frente, a ré, era ridículo. Era muito engraçado. Mas é o que tinha no Sudão. Você vai pôr o motor no Sudão no teu barco, fica preparado. Não faça isso. Porque... Isso, na verdade, o projeto era provar que o casco do barco, o desenho do barco, era possível atravessar o oceano, né? 3 mil anos, conforme era um casco legítimo do Museu de Marseille. Mas, se fosse realmente fenícios, eles teriam 100 pessoas a bordo, não 10, e teriam um monte de remo, e remadores, né? No nosso caso, ninguém quis remar, então nem com o chicote. Os remos estavam lá, a gente tentou, mas Remador. Ninguém tinha força. E outra, hoje é questão de segurança. Como é que você vai no mar, esses navios, esses imensos navios, um barquinho lá sem iluminação? Você andava 3 nós. Por exemplo, quando a gente voltou para o Mediterrâneo, depois de toda a volta na África, volta no Mediterrâneo, pelos Açores, né, para em Açores, depois um mês e meio para chegar. Um veleiro normal, ele iria mais ou menos direto para dentro do Mediterrâneo. Com a nossa vela quadrada, a gente não conseguia orçar, né, contra o vento, então a gente teve que chegar quase na altura da Inglaterra, da França, depois descer. Porque se a gente fosse direto, corria o risco de a gente bater lá no meio da Namíbia, lá no meio da África, e ter que dar toda a volta de novo.
mais 100 dias de viagem. Então não dá para arriscar. Então a gente fez uma viagem um mês e meio praticamente, para depois entrar no Mediterrâneo e poder entrar. E aí quando você entra no Mediterrâneo, você tem um canal bem fino no meio, de segurança, e você tem navios, eu estou falando assim, dezenas de navios, entrando e saindo. Cara, e nevoeiro, né? Nevoeiro, noite, madrugada, assim, aquele barco andando a 3 nós, os caras andando a 10, 15, 20 nós, e os caras eles não olham, né? Hoje em dia, os navios grandes cargueiros, eles têm pouca tripulação e ninguém fica olhando o radar. Então, se ele está na tua frente, e se você não sair da frente, você está ferrado. Eles passam por cima mesmo. Então, a gente está no meio daquele canal, tentando navegar 3 nós, 2 nós, 3 nós, aquele monte de... Foi as noites mais tensas que a gente passou, acho, navegando, foram essas. Porque você não tinha mobilidade. Graças ao motor, né? A gente navegava quanto podia, quando precisava sair do caminho, ligava o motor e saía. Né? Você falou que tinha 2 lemes laterais, né? Quem estava no leme tinha que fazer um movimento coordenado, né? Senão você... Não, 2 lemes é só quando tinha uma tempestade. Aí tinha que ficar os 2, senão um só conseguia manter. Mas a gente aprendeu tudo no caminho. Foi legal o seguinte, uma das coisas que a gente descobriu foi que quando a gente saiu da Síria, o barco tinha um leme naquele leme enorme, que parecia um remo enorme, tinha, sei lá, 6 metros de altura, enorme, grosso, pesado, e tinha 2 pontos de apoio no costado, 2 pontos. Quando a gente começou a fazer a viagem, minha primeira lega ele quebrou. Aí a gente descobriu que tinha que ter um 3º ponto. Isso foi uma das coisas que eu contei no Museu Britânico, que eles não sabiam. Para eles, todos os desenhos que eles tinham de barco antigo, grego ou fenício, tinham 2 apoios. Falou, não, 2 não funciona, 3º. Então, a gente contribuiu para mudar a história, a pesquisa da América. Então, foi uma arqueologia na prática, né? Experimental. É. Oi, obrigado. Tudo bem? É Alexandre, já me conhece? Uma curiosidade. Eu assisti há muito tempo o Cousteau num documentário sobre a Amazônia, e ele fez um ritual muito bonito, não sei se vocês conhecem. Ele subiu no ponto mais alto dos Andes, pegou 2 pedaços de gelo, um jogou para o lado do ocidente, né, que ia desaguar no Pacífico, e outro jogou para o lado oriental, que ia desaguar no Amazonas, né? Eu achei muito simbólico e muito bonito. Obrigado, vou fazer isso quando estiver lá, então. A Celine, que vai estar conosco, é neta porque vocês dele. chegarem no ponto mais alto, provavelmente não nos rios que você falou, mas é sempre o que vai degelando, né, que forma a Amazonas. Agora, uma outra coisa é ligada à parte do remo, né, que eu gosto muito. Falando com o Beto Pandiani, que ele fez aquela travessia noroeste, ele equipou o barco dele também com um pedal. Aí eu brinquei, Beto, por que você não rema, né? Você não foi remador, não remou com o seu Arlindo e tal? E eu brinquei e eu vi que você colocou também o pedal, né? Mas como força humana, você despreza o tronco e o braço quando você faz isso. Mesmo que você faça um sistema como um pedal, é interessante vocês se incorporarem também a pegada do braço e do tronco para vocês ganharem mais movimento, né? Aí falou, eu não sei remar, tal, aquela história que vocês falaram que ninguém queria remar. Mas é uma sugestão que eu dou. Na verdade, o sistema é o seguinte, a gente tem motor elétrico, né? Uhum. Ele é modular, você pode até crescer, mas senão você vai ter 2 HP só, porque o barco é totalmente hidrodinâmico, vai ser muito eficiente. É um barco de 7 metros, uma canoa com 2 flutuadores de 4 metros laterais. Inclusive, os flutuadores, o desenho nosso, ele recolhe, eles dobram, fica mais fino ainda para entrar em garapés, para poder dormir no meio do rio. E os painéis solares alimentam a bateria, a bateria alimenta o motor. O pedal, na verdade, é um auxílio para poder, durante a travessia, pôr energia na bateria se precisar, ou quiser fazer exercício, que é a intenção, embora vai ser quente pra caramba, ou numa emergência que a gente perder as baterias, perder o solar, eu posso ligar o pedal diretamente no motor. Sim, então ele vai poder ter uma redundância. Legal, e vai ter um remo também, que se precisar, com certeza vai ter alguns remos. Um pedal, outro rema. Com certeza vai ter. Obrigado. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente tem que aproveitar o finzinho da feira. Tânia. Eu vou perguntar só uma coisa, porque eu me lembro das outras palestras que vocês deram, e eu queria saber, vocês encontraram alguns piratas, gente não muito amiga, quero dizer. Numa etapa. Tem uma história engraçada, nós saímos Bom, quando a gente saiu na primeira viagem do Fenícia, né, que a gente parou em Salalah, em Omã, e aí em Salalah, em Omã, a gente está bem no... Quer dizer, o barco saiu, na verdade, do Mar Vermelho, né, atravessou Baba Mandebias, que é onde fica no sul, que passa por lá e tal, as ilhas que fecham o Mar Vermelho. Entramos no Golfo, né, de Aden, no Iêmen, e aí fomos navegando até Salalah, em Omã. E aí lá em Omã, o sultão Qaboos, que é o sultão que gosta muito de náutica, nos cedeu 5 marinheiros para estar com a gente. Porque estava o Philip, que é inglês, estava o Nicholas, que é um bombeiro da Suécia,
e eu brasileiro, né, documentando e tal. E nós tínhamos 3 indonésios, que eram muçulmanos, e o Sultão Qaboos nos deu 5 marinheiros de Oman, tá com a gente. Que foi terrível, na verdade, a história é um pouco longa, mas eles chegaram no barco com a gente lá em Oman, né, depois que a gente estava lá com o barco lá parado uma semana, a gente vai com vocês na expedição, o Sultão mandou, né, a marinha e tal, somos voluntários. Tá bom, chegaram no barco assim, cadê o ar-condicionado do barco? Ar-condicionado, ele está quebrado, ele volta semana que vem, está no concerto. Vocês estão sem antena, e TV para o satélite aqui. Vocês estão no barco certo. Não, quebrou também, antes da partir vai receber. A Marinha de Oman, para conseguir voluntário, falou o seguinte para eles: olha, vocês vão fazer uma viagem de 2 semanas de Oman para Zanzibar, né? Vai ser maravilhoso, é um barco fantástico, barco de cruzeiro, super legal, luxuoso, comida boa, cozinheiro a bordo. Chega lá em Oman, em Zanzibar, você tem 2 semanas de folga da Marinha e depois vocês voltam para cá voando. Quem quer ir? Ah, um monte de gente, né? Chegaram no Fenícia, não tinha nem banheiro a bordo. Os caras queriam morrer. E aí aconteceu o seguinte, a gente teve de tudo, teve motim a bordo. Uma vez a gente estava navegando, a viagem era ser 2 semanas, a gente levou 8 semanas, porque a gente recebia os relatórios de ataque pirata em 2009. E toda vez que recebia um ataque de pirata, a gente plotava onde estava o pirata, foi o ataque, e ia mais para leste. A gente andou 1.000 milhas a mais, 1.800 quilômetros a mais para leste, para evitar os piratas da Somália. E a coisa estava feia naquela época. Tinha 1.500 barcos, segundo a OTAN, 1.500 barcos piratas na área. Foi quando fez aquele filme do Capitão Phillips com Tom Hanks. Aquilo foi em abril, a história real. A gente estava lá em novembro de 2009. Então foi bem na época dos piratas mesmo. E aí a gente começou a navegar e tal. Saindo de Salalah, acho que uma semana depois que a gente saiu de Salalah, a gente navegava sem luz, sem radar, sem nada, né? Porque você arrisca a ser aborroado no mar para não ser pego pelos piratas, que ia ser muito pior. Então a gente navega toda cega, sem rádio, sem nada. E aí a gente estava navegando, e uma noite, toda noite, foi muito medo, toda noite a gente via uma estrela nascendo no horizonte. Até a estrela saber que era uma estrela que subia e virava uma estrela mesmo, o pânico a bordo, com todo mundo, com os marinheiros, o capitão, todo mundo ficava assim tenso, até aquela luz virar uma estrela. E uma noite, uma luz não virou uma estrela, ela continuou nos seguindo. E ela seguiu a gente quase a noite inteira, foi seguindo a gente. E o cara que estava na água cheia de piratas, né, infestada, o cara está com a luz acesa, ou o cara é pirata ou é louco, né? E aí o cara seguiu a gente. Aí estava se aproximando da gente, aquele passo bem lento do Fenícia, quando a gente, chegando perto, passa pela gente um navio cargueiro, e na outra direção contrária. A hora que passa o cargueiro, o barco vira e segue o cargueiro, segue ele. Eu acho que era pirata, a gente escapou por pouco. O bacana foi o seguinte, outra coisa que deu medo também, eu estava com a câmera documentando, né, e chega todo mundo a bordo, todos os 5 omanes e os indonésios, todo mundo. O que você acha? Ah, não é pirata não. Por que não é pirata? Porque o barco é muito pequeno. O outro, por que não é pirata? Porque é muito grande. Todo mundo tinha opinião desencontrada. Aí que você começa a ficar nervoso. E o Felipe tinha me falado um pouco antes, o Felipe falou para mim: Yuri, se a gente for pego por piratas, a gente vai passar uns 3, 4 meses na Somália, numa caverna, mas eu consigo um acordo já com uma grande editora na Inglaterra, nos Estados Unidos, fazer um livro e tal. Aí nessa noite, né, depois que ele estava, essa noite que a gente foi seguido, Felipe, e aquele teu acordo da Inglaterra, está de pé ainda? Você ainda está contente de ser pego pelos piratas? Ele ficou quieto, não falava nada. Então a gente passou muito medo, de fato. Então foi complicado.